Mas vamos olhar para o Oriente Médio, porque a guerra continua, há mais ataques e agora não só focados no Líbano e em Israel, também em outras nações, como no caso o Catar. Temos informações também sobre a Azerbaijão. São vários ataques na região. A gente tem visto o Irã atacando todos os países que considera aliados dos Estados Unidos. A novidade que nós temos nesse momento é que Israel disse ter atacado instalações de mísseis iranianos. E os moradores de Teherã relataram ter sentido os bombardeios mais intensos até hoje. Para ver a gravidade, aqueles primeiros bombardeios foram feitos pelos Estados Unidos com bombas muito mais potentes. Agora, o que os iranianos dizem é que Israel tem atacado com força máxima. O Irã diz que o número de mortos já chegou a 1.230. O país lançou novos ataques em toda a região, e aí com registros de feridos até em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Américo Martins, a gente tem visto que os dois lados estão indo para o tudo ou nada. De um lado a gente tem o Irã fazendo ataques maciços a todos os aliados. A gente trouxe a informação outro dia que um míssil foi interceptado até em cima da Turquia, que não é mais Oriente Médio. De outro lado, Israel tem aproveitado a possibilidade para tentar desarmar o Irã da melhor forma possível e da melhor forma possível. E não só o Irã, aqueles movimentos fundamentalistas também que são inimigos de Israel e financiados pelo Irã, como o Hezbollah. Infelizmente, essa guerra ainda deve durar muito tempo, né, Américo? Infelizmente, sim, Uribe. Boa tarde para você, para a Tainá, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores. Uribe, é uma guerra que se intensifica, fica cada vez mais violenta e continua se alastrando, atingindo outros países. Qual é o saldo hoje? As autoridades do Irã, como você acabou de dizer, relataram há poucos minutos que as mortes no país já chegaram a 1.230. Isso passa, inclusive, aquelas mortes que foram registradas no país de 1.190 no ano passado, naquela guerra de 12 dias entre Israel e o Irã. Portanto, num período mais curto, a gente já teve mais vítimas do que todas aquelas que foram feitas, infelizmente, naquela guerra de 12 dias em junho do ano passado. O Irã, inclusive, acusa Israel de atacar muitas áreas civis. O incidente único que causou mais baixas civis foi justamente um ataque de Israel e dos Estados Unidos contra uma escola de meninas que deixou 168 adolescentes e crianças mortas, completamente inocentes, e 14 professoras. O Irã também ataca várias outros países, outras localizações, inclusive também acertando áreas civis e também tendo como alvo infraestrutura econômica. Em Israel, por exemplo, 10 pessoas, também civis, morreram nos ataques feitos com mísseis pelo Irã. O Irã hoje diz que, inclusive, atacou o aeroporto Ben Gurion, que é o principal aeroporto de Israel, justamente no dia em que Israel começou a reabrir o seu espaço aéreo, com um voo por hora. Essa era a programação. As forças de defesa de Israel não confirmaram se o aeroporto foi atingido de alguma forma ou não. Os ataques israelenses também foram muito pesados hoje, não só em Teherã, mas também em Beirute, a capital do Líbano. Inclusive, as forças de defesa de Israel soltaram comunicados para que a população de bairros inteiros no sul de Beirute deixassem esses bairros porque podem ser vítimas dos ataques israelenses. Israel quer ampliar os ataques naquelas localidades porque identifica centros de comando militar do Hezbollah, o grupo que é associado ao Irã, que foi treinado e armado pelo Irã e que provocou essa segunda frente da guerra ao atacar Israel no final de semana. E o Irã continua também, como você colocou, atingindo vários alvos em vários países. Hoje nós tivemos ataques no Bahrein, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e também na Arábia Saudita. E para ampliar ainda mais todo esse conflito, pela primeira vez o Azerbaijão foi atingido, um país que não faz parte do Oriente Médio, é ali na fronteira do Irã, ao norte do Irã, era uma ex-república soviética, um país que também tem muito petróleo, também é bem armado, porque teve anos de guerra com a Armênia, e agora o governo do Azerbaijão diz que vai retaliar. Se isso acontecer, Uribe, Tainá, vai ser a primeira vez que um desses países atingidos, que não estão ligados diretamente no conflito, ou seja, não são o Irã, o Hezbollah, Israel ou Estados Unidos, vai ser a primeira vez que um país terceiro, um país que não faz parte desse conflito diretamente, poderia atacar o Irã. O Irã nega
que esses mísseis que atingiram um aeroporto na fronteira entre o Azerbaijão e o Irã tenham sido enviados pelas Forças Armadas do Irã. Eles dizem que isso deve ser uma provocação de Israel, mas o Azerbaijão ficou irritadíssimo e considera que o ataque foi iraniano mesmo. Obrigada, Américo. Tem mais uma pergunta para você sobre uma afirmação feita pelo Irã hoje de ter atacado grupos separatistas que teriam entrado no país com o apoio dos Estados Unidos. Explica para a nossa audiência quem faz parte desses grupos, quem são eles? Seriam grupos de curdos que ficam baseados no Iraque e que estariam sendo armados pelos Estados Unidos para passarem para a fronteira, entrarem no território iraniano, armando também grupos de curdos no Irã, com a intenção de criar uma revolta popular, criar uma nova frente de batalha, uma rebelião dentro do território iraniano. As informações, inclusive da mídia americana, são de que a CIA, o Serviço de Espionagem dos Estados Unidos, estaria armando esses grupos curdos para que eles incitassem essa revolta e criassem mais instabilidade interna no Irã. Quem são os curdos? É um povo de 30 milhões de pessoas que não tem um Estado. Eles estão espalhados ali em partes do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. E eles já lutaram ao lado dos americanos na guerra do Iraque e também contra o Estado Islâmico e contra a ditadura do Bashar al-Assad na Síria. Então existem relações próximas entre as Forças Armadas americanas e grupos curdos armados, milícias e partidos políticos dos curdos. No Irã, a CIA já tentou armar esses grupos de curdos, mas eles são muito mais fracos do que aqueles que atuam do outro lado da fronteira no Iraque. E a intenção, segundo a própria mídia americana, seria dessa invasão dos curdos do Iraque para tentar lutar junto com os curdos iranianos para tentar criar essa revolta. O Irã denunciou isso e já está atacando posições desses curdos tanto no Iraque como no próprio Irã. Esse foi um dos grupos ali mais massacrados pela ditadura do Irã quando aconteceram os protestos desse início de ano, justamente porque a República Islâmica, os líderes da República Islâmica temem uma revolta, uma sublevação dos curdos naquela parte do país. Isso pode colocar nessa guerra mais um ator importante armado pelos Estados Unidos.